Existe um tipo de comportamento que, quando repetido por alguém, carrega mais do que simples interesse ou curiosidade. É como se, por trás de cada gesto, houvesse um chamado inconsciente, uma tentativa silenciosa de conexão que vai além do racional. A obsessão, nesse sentido, não surge do nada. Ela emerge das sombras da psique, revelando muito mais sobre quem sente do que sobre quem é observado. Quando ele continua fazendo aquilo que parece sutil, mas insistente, há um universo simbólico se desenrolando por trás de cada ação. E é aí que a psicologia profunda de Carl Jung se torna a chave para decifrar esses padrões. Neste vídeo, vamos explorar os sinais silenciosos da obsessão e revelar como eles estão conectados com arquétipos, projeções e desejos inconscientes que muitas vezes nem mesmo ele compreende. Se você já percebeu esses sinais, comente abaixo. Nada é por acaso no inconsciente. Dentro da perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, comportamentos repetitivos e intensos que demonstram obsessão podem ser compreendidos como manifestações inconscientes de conteúdos psíquicos não integrados. Quando alguém parece estar secretamente obcecado, o que está ocorrendo muitas vezes é um processo de projeção. A pessoa vê no outro uma parte de si mesma que ainda não reconhece ou aceita. Esse outro torna-se um espelho vivo de suas próprias lacunas emocionais. A obsessão pode surgir quando a imagem arquetípica da ânima ou do ânimos, os aspectos inconscientes do feminino no homem e do masculino na mulher, é projetada sobre o objeto de desejo. Nesse caso, ele não está se relacionando de fato com você, mas com a imagem idealizada que carrega dentro de si. Quanto mais reprimidos esses aspectos estiverem, mais intensa será a necessidade de se conectar com quem os representa simbolicamente. Além disso, o impulso obsessivo frequentemente está ligado à sombra, conteúdos reprimidos que, quando não reconhecidos, se manifestam de maneira compulsiva. A obsessão não é um simples gostar em excesso, mas uma tentativa inconsciente de integrar partes perdidas do eu através do outro. Esse tipo de comportamento pode parecer romântico ou lisonjeiro, mas na verdade revela uma crise interna de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é, segundo Jung. Portanto, quando ele continua fazendo aquilo insistentemente, mesmo sem perceber, há uma tentativa psíquica de resolver um conflito interno. Ao reconhecer esses sinais com consciência, torna-se possível não apenas compreender o outro, mas também proteger-se de relações fundadas na fantasia e não na realidade. Quando uma pessoa demonstra sinais repetitivos de comportamento voltado a outra, com intensidade desproporcional ao vínculo real que existe entre elas, é provável que esteja vivendo uma experiência psíquica dominada pela projeção arquetípica. Carl Jung observou que muitas vezes não nos apaixonamos pela outra pessoa em si, mas pela imagem inconsciente que projetamos nela. Esse fenômeno é ainda mais intenso quando envolve os arquétipos da ânima e do ânimos. A ânima, no inconsciente do homem, representa o princípio feminino, emocional, intuitivo e relacional. Quando um homem não está consciente desses aspectos em si mesmo, ele tende a projetá-los sobre uma mulher que, por alguma razão simbólica, o remete àquela imagem interior. A repetição de atitudes como observações frequentes, tentativas constantes de aproximação, demonstrações exageradas de cuidado ou atenção fora de contexto, são manifestações inconscientes desse processo. Ele está, sem saber, tentando se aproximar de uma parte de si próprio que foi reprimida ou ignorada. É nesse ponto que a obsessão começa a se formar. O outro deixa de ser um indivíduo separado e passa a ser visto como um receptáculo daquilo que está faltando internamente. E quanto mais essa parte interna é negada, maior se torna o fascínio, como se a pessoa estivesse encantada por algo que ela mesma não consegue nomear. Isso explica por que os gestos obsessivos não cessam facilmente, mesmo quando não há reciprocidade. O impulso não é racional, é simbólico. É o inconsciente clamando por reconexão com o que foi esquecido. Esse tipo de obsessão nem sempre é explícita. Ela pode se manifestar em detalhes. Ele pode buscar constantemente saber sobre a vida da pessoa, acompanhar suas redes sociais de forma compulsiva
ou repetir certos comportamentos que criem uma ilusão de vínculo. Muitas vezes, esses gestos são pequenos, mas persistentes, e revelam um padrão psíquico muito mais profundo do que aparentam. Jung apontaria que, nesses momentos, o inconsciente está tentando se equilibrar, ainda que de forma desordenada, e que há uma dinâmica simbólica em jogo. Outro aspecto relevante é a idealização. Quando ele insiste em colocar a pessoa em um pedestal, interpretando tudo o que ela faz como sinal de conexão espiritual, destino ou afinidade única, isso costuma ser outro sintoma da projeção. O arquétipo da ânima, quando projetado, carrega não apenas o desejo, mas também uma carga de fantasia e perfeição inatingível. Isso alimenta a obsessão, porque o indivíduo não está apenas lidando com a pessoa real, mas com um símbolo vivo de sua própria incompletude. É importante compreender que esse comportamento não acontece por malícia. Ele surge da necessidade inconsciente de restaurar a totalidade interior. E quanto menos consciente o sujeito estiver desse processo, mais inconscientes e compulsivos serão seus atos. É como se ele não conseguisse evitar porque algo maior dentro dele está conduzindo as ações. Entender os sinais da projeção arquetípica é essencial para identificar quando um comportamento ultrapassa o limite do interesse saudável e começa a se transformar em obsessão simbólica. Para quem recebe essa projeção, o perigo está em se deixar levar pelo encantamento, sem perceber que não está sendo vista como realmente é, mas como um espelho da psique alheia. Reconhecer esses sinais não é apenas uma forma de proteção emocional, é também um convite à consciência. Perceber que há forças inconscientes atuando nos vínculos humanos nos permite fazer escolhas mais livres, autênticas e conectadas com a realidade, em vez de nos deixarmos arrastar por fantasias não resolvidas. A verdadeira conexão só é possível quando o outro é visto como outro, e não como um reflexo daquilo que ainda não reconhecemos em nós. A sombra, para Carl Jung, representa os aspectos ocultos da psique, tudo aquilo que o ego rejeita, nega ou considera inaceitável. No homem, essa sombra frequentemente inclui emoções reprimidas, traços considerados frágeis ou femininos, medos de inadequação e desejos que contrariam o ideal consciente de masculinidade. Quando esses conteúdos não são integrados, eles não desaparecem. Pelo contrário, emergem de forma distorcida e compulsiva, muitas vezes em comportamentos obsessivos, especialmente nos relacionamentos afetivos. Um homem que se mostra secretamente obcecado por alguém pode estar, na verdade, em conflito com sua própria sombra. Ele tenta compensar um sentimento de vazio interno ou insegurança, projetando sobre outra pessoa a promessa de salvação emocional. Esse impulso, que parece romântico ou encantador à primeira vista, esconde um movimento psíquico que busca fugir da dor interna, da inadequação sentida, do medo de não ser suficiente. Em vez de confrontar suas fragilidades, ele as terceiriza. A obsessão passa a ser um disfarce inconsciente da luta contra si mesmo. A sombra masculina contém muitas vezes raiva reprimida, insegurança afetiva, necessidade de controle, dependência emocional e medo da rejeição. Quando esses aspectos não são aceitos e elaborados, eles se projetam nas relações em forma de comportamentos possessivos, necessidade constante de validação, ciúmes disfarçados de cuidado e ações aparentemente inocentes que se repetem de maneira compulsiva. Ele pode, por exemplo, insistir em marcar presença constante, fazer perguntas frequentes sobre a vida da outra pessoa ou criar situações que o mantenham sempre em evidência. Tudo isso como tentativa inconsciente de controlar uma situação que o confronta com sua vulnerabilidade. Esse tipo de obsessão é perigoso porque se disfarça de afeto, mas em essência é uma tentativa de fuga. Ao fixar-se no outro, ele evita o mergulho necessário em si mesmo. A sombra exige coragem para ser enfrentada. Ela revela feridas, traumas, emoções não resolvidas e desejos reprimidos. Obsessão, nesse caso, é um sintoma da recusa em fazer esse mergulho. Um grito inconsciente que diz: não quero olhar para o que está dentro de mim, então coloco toda essa energia fora.
É importante notar que esse comportamento não é, em sua origem, consciente. O homem que age dessa forma geralmente acredita que está apenas sendo intenso, apaixonado, comprometido. Mas quanto mais ele se envolve, mais ele alimenta uma relação baseada em projeções, e não em realidade. Ele passa a enxergar a outra pessoa como a solução para seus conflitos internos, sem perceber que, ao fazer isso, está aprisionando ambos numa dinâmica ilusória. A psicologia analítica nos ensina que integrar a sombra não significa eliminar esses conteúdos, mas reconhecê-los como parte do todo psíquico. Quando o homem começa a perceber suas inseguranças, medos, carências e traços emocionalmente reprimidos como aspectos legítimos de si mesmo, ele reduz a necessidade de projetá-los no outro. Com isso, a obsessão cede lugar ao autoconhecimento. Ele deixa de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. A obsessão, quando vista por essa lente, deixa de ser um mistério ou um jogo de conquista e passa a ser compreendida como uma linguagem simbólica da alma. Ela nos diz que há algo em desequilíbrio, algo clamando por atenção dentro da psique. A repetição de comportamentos obsessivos não é, portanto, um acaso, mas um padrão psíquico que busca compensação. Jung diria que, ao tomar consciência da sombra, o homem dá o primeiro passo rumo à sua individuação, o processo de tornar-se inteiro, integrando luz e escuridão, força e fragilidade. Para quem convive com alguém que apresenta esse tipo de obsessão silenciosa, a compreensão dos mecanismos da sombra pode ajudar a interpretar o que está por trás dos atos. Não se trata de corresponder ou rejeitar apenas, mas de compreender que há uma batalha interna sendo travada naquele comportamento. E, sobretudo, perceber que essa batalha não é sua. Ela pertence à psique dele, e só ele pode escolher enfrentá-la. A distinção entre desejo autêntico e a necessidade de preenchimento psíquico é uma das mais importantes quando se trata de compreender as motivações por trás de um comportamento obsessivo. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, essa diferença se torna ainda mais evidente quando analisamos o que de fato impulsiona alguém a manter-se constantemente voltado para outra pessoa, especialmente quando esse movimento é marcado por insistência, idealização e repetição emocional. O desejo autêntico nasce do centro do ser. Ele é uma expressão legítima da essência individual e se manifesta de forma livre, respeitosa e consciente. Quando alguém deseja outro, de maneira genuína, há espaço para o mistério, para o tempo, para o reconhecimento da alteridade, ou seja, da existência do outro como alguém distinto, com seus próprios caminhos e limites. O desejo autêntico não sufoca, não exige, não busca completar nada, ele compartilha. Ele reconhece o outro não como solução de uma carência, mas como presença complementar, com quem se pode crescer e aprender. Já a necessidade de preenchimento psíquico surge de um vazio interior não reconhecido. Trata-se de um movimento inconsciente, muitas vezes desesperado, de encontrar no outro aquilo que falta dentro de si. Nesses casos, a obsessão se instala de forma sutil. Ele passa a agir como se a presença da outra pessoa fosse vital para sua estabilidade emocional. Tudo gira em torno do contato, da resposta, da confirmação constante. Essa dependência emocional, disfarçada de romantismo ou devoção, é na verdade um sintoma de desequilíbrio interno, de partes da psique que clamam por atenção e integração. Jung observou que, quando não estamos conscientes dos nossos complexos, estruturas emocionais autônomas formadas por experiências passadas não digeridas, eles passam a dirigir nossas ações. Um homem que ainda não integrou suas dores de abandono, rejeição ou invalidação pode transferir para uma relação atual a esperança inconsciente de cura. Ele não quer apenas estar com o outro, ele precisa, e essa necessidade não nasce do amor, mas do trauma. Assim, o desejo deixa de ser autêntico e se torna uma tentativa inconsciente de anestesiar a dor psíquica através do vínculo com alguém que simboliza esse alívio. Nesse cenário, o outro é transformado em objeto de função psíquica. Ele deixa de ser pessoa e passa a representar uma promessa de alívio, de segurança, de identidade. Esse é o perigo da obsessão.
Ela mascara a necessidade de reencontro com o self, o centro organizador da psique, e tenta substituir esse processo profundo por uma relação externa. Quanto mais o sujeito projeta no outro aquilo que ele não reconhece em si, mais distante fica de sua própria individuação. É por isso que comportamentos como insistir em manter contato, mesmo diante de limites claros, interpretar cada pequeno gesto como sinal de reciprocidade e criar expectativas desproporcionais sobre o futuro da relação, revelam mais sobre o estado interior do sujeito do que sobre o vínculo em si. Ele não está de fato se relacionando com a pessoa real, mas com um símbolo psíquico que assume a função de salvador interno. Jung diria que esse é um dos maiores enganos do inconsciente: tentar resolver conflitos internos por meio de relacionamentos externos. O desejo autêntico se nutre da liberdade, da presença voluntária e do reconhecimento mútuo. Ele não aprisiona, não exige confirmação contínua, não transforma a relação em um campo de batalha entre o que se quer e o que se teme perder. Quando alguém deseja de forma autêntica, há respeito pela existência do outro como um ser livre e completo por si só. Quando há obsessão, há domínio da carência sobre o afeto e o outro torna-se um recurso psíquico e não um companheiro real. Aprender a diferenciar esses dois movimentos, o desejo genuíno e a necessidade de preenchimento psíquico, é essencial para construir relações mais conscientes. Também é uma forma de autoconhecimento profundo. Ao questionar o que estou buscando nesse outro que não consigo encontrar em mim, abre-se a porta para uma jornada interior, onde o verdadeiro encontro começa, não com o outro, mas com o próprio inconsciente. Quando uma relação nasce de fantasias inconscientes, ela deixa de ser um encontro entre duas pessoas reais e se torna um palco onde conteúdos psíquicos não resolvidos são projetados e dramatizados. Para Carl Jung, essas fantasias são alimentadas por arquétipos complexos e símbolos que residem no inconsciente pessoal e coletivo. Identificar quando estamos sendo alvos ou protagonistas de uma dinâmica assim é fundamental para proteger nossa integridade emocional e caminhar com mais consciência em direção à individuação. A primeira linha de proteção é o reconhecimento. Perceber os padrões que se repetem, os gestos insistentes, as palavras que parecem carregar uma intensidade desproporcional, as tentativas contínuas de se fazer presente, mesmo diante da ausência de reciprocidade, é o primeiro passo. Fantasias inconscientes se sustentam na invisibilidade. Quando são trazidas à luz da consciência, perdem parte de seu poder. É nesse momento que a clareza emocional começa a nascer. Quando alguém insiste em estar presente de maneira sutil, mas constante, pode estar tentando se infiltrar no território simbólico do outro. Esse tipo de insistência muitas vezes se esconde sob o pretexto do cuidado, da amizade, da gentileza. No entanto, sua origem é psíquica. Trata-se de uma tentativa inconsciente de manter uma fantasia viva. Fantasia essa que pode ter pouco ou nenhum vínculo com a realidade concreta da relação. Estar atento a esses movimentos é vital. E não apenas para reagir, mas para compreender o que essa presença contínua está tentando manter viva. Qual é a imagem que está sendo projetada em mim? A segunda forma de proteção é estabelecer limites claros e firmes. Quando uma relação está contaminada por projeções inconscientes, o sujeito que é alvo da obsessão costuma sentir uma espécie de invasão emocional. Isso se manifesta como desconforto diante da insistência, sensação de estar sendo observado, ou até mesmo confusão sobre o que está acontecendo. Nessas situações, dizer não com clareza e consistência é uma forma de afirmar a própria soberania psíquica. É dizer, eu não sou aquilo que você está projetando em mim. Jung nos lembra que, ao negar uma projeção, nós devolvemos ao outro a responsabilidade de lidar com o que é dele. Isso pode gerar frustração, raiva ou decepção, porque o indivíduo obcecado muitas vezes nem sabe que está projetando. No entanto, esse rompimento é necessário para que a fantasia se quebre e a consciência possa emergir. É um gesto de proteção, mas também de compaixão, porque permite que o outro, eventualmente, entre em contato com sua própria sombra.
Outra forma de proteção essencial é o fortalecimento do próprio self. Isso significa aprofundar o autoconhecimento, identificar os próprios limites, reconhecer os próprios complexos e trabalhar a própria sombra. Quando estamos bem integrados internamente, é mais difícil que a obsessão do outro nos atinja ou nos confunda. Sabemos quem somos, o que queremos e o que não aceitaremos. Relações baseadas em fantasia perdem o poder quando encontram um ego bem estruturado, conectado ao self e consciente de seu valor. Além disso, cultivar a observação simbólica é uma ferramenta poderosa. Ao notar comportamentos recorrentes, padrões emocionais e dinâmicas psíquicas, podemos começar a compreender a linguagem inconsciente da relação. Isso permite não apenas evitar envolvimentos prejudiciais, mas também aprender com a experiência. Toda projeção revela algo, tanto sobre quem projeta, quanto sobre quem é projetado. Estar disposto a refletir sobre isso transforma a dor em sabedoria. Por fim, é importante reconhecer que ninguém está imune às fantasias inconscientes. Todos nós, em algum momento, projetamos e somos projetados. A diferença está em como lidamos com isso, com negação e repetição ou com consciência e transformação. Proteger-se de relações moldadas por essas fantasias não significa se fechar ao amor, mas sim escolher relações que se baseiem na verdade e não na ilusão. A obsessão silenciosa, quando vista pela lente junguiana, deixa de ser um mistério e se revela como um movimento simbólico do inconsciente em busca de integração. Saber disso nos dá o poder de escolher, de colocar limites e de seguir com leveza rumo a vínculos mais verdadeiros, onde o outro é visto como é, e não como o reflexo de uma parte nossa ainda desconhecida. Quando um comportamento se repete com intensidade e constância, sem uma razão clara, é sinal de que algo mais profundo está operando. Por trás de atitudes insistentes e silenciosamente obsessivas, existe um mundo simbólico, repleto de projeções, sombras e fragmentos do inconsciente que buscam expressão. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, compreendemos que essas manifestações não são meramente racionais, são sinais de que a psique está tentando se equilibrar, mesmo que de forma desordenada. Reconhecer esses padrões, diferenciando o desejo genuíno da necessidade de preenchimento, é um ato de proteção emocional e também um passo importante no processo de individuação. Não se trata de julgar o outro, mas de olhar com consciência para o que está em jogo e escolher relações fundadas na realidade, não na fantasia. Quando deixamos de ser receptáculos de projeções alheias e nos posicionamos com clareza, abrimos espaço para vínculos mais íntegros e autênticos. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa compreender os sinais do inconsciente nas relações. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento. Sua transformação começa pela consciência.